suceder líderes fortes é um né? desafio, a gente treme a base, é um baita desafio. Então ali eu tive que montar toda uma equipe nova praticamente, porque muitas pessoas saíram do negócio, não acreditaram. Nossa. Então assim, aquilo ali foi a oportunidade, é o desafio que faz a gente crescer. Infelizmente é através do desafio. É na dor, é na dificuldade, é no desconforto que vem o crescimento. Então, por isso, hoje, quando eu sinto um desconforto por uma situação delicada, eu sempre agradeço antes, porque vai vir um grande aprendizado. Né? E foi assim que eu me descobri como líder. Olá, seja muito bem-vinda e muito bem-vindo ao podcast Vida 4.0. Um espaço para mentes inquietas e corações corajosos. E aqui, cada episódio é mais um passo no seu processo de evolução pessoal, profissional e espiritual. O episódio de hoje está para lá de especial. Falaremos sobre a liderança do futuro, sobre sustentabilidade nos negócios e sobre o poder da mulher em mundo corporativo. Antes de eu apresentar para vocês a nossa convidada, que é super especial e que vai falar de todos esses assuntos, já dá um like nesse episódio, já compartilha com alguém que você sente que também está buscando evoluir na vida pessoal, profissional ou espiritual. Vai lá. Bom, deixa eu começar então a trazer para vocês a minha convidada super especial. Vou até olhar aqui, porque o currículo dela é muito lindo. A minha convidada, então, é a Ana Carolina Grins. Ela é uma mulher de múltiplas dimensões. Ela é a mãe do Arthur e do Davi. É esposa do Marlon, não posso errar. Aquariana, assim como eu, super conexão. Ela é apaixonada pela vida, pela natureza, pela liberdade e pela simplicidade. Ela faz parte da terceira geração à frente da Piccadilly Company, uma marca brasileira que acaba de completar 70 anos. Parabéns aí a Piccadilly, um marco super importante, né? A Ana Carolina, ela atua como vice-presidente, diretora de produto e inovação, além de integrar o conselho de administração de sócios e o conselho da família da empresa fundada pelo seu avô. Mas a sua história ela vai além dos cargos, gente. A Ana, ela foi a primeira mulher a integrar o desenvolvimento de produto da empresa. E também a primeira mulher a entrar para o conselho da ABI Calçados após 40 anos de história da entidade. Hoje, ela é uma voz potente por trás de uma nova geração de líderes que acreditam na inovação com propósito, na sustentabilidade com base nos negócios e no poder da liderança feminina como uma força de transformação. Seja muito, muito bem-vinda, Ana Carolina Grins, e uma gratidão imensa te ter aqui no meu podcast. Obrigada, Bárbara, que linda essa introdução, obrigada pelo carinho. Estou muito feliz de estar aqui, poder compartilhar, né, um pouquinho da minha trajetória. Olha que louco, a gente se conheceu aqui um mês atrás, no Ela Innovation Day, lá em Porto Alegre. Isso. E agora a gente está aqui para gravar um podcast. Eu acho incrível, né, o poder das conexões. Eu também. Eu estou muito feliz por você ter aceito o convite. Acho que a gente logo se conectou, né? Assistiu a tua palestra, assistiu a minha. Sim. E é muito bom. Eu acredito que nós, mulheres, que, né, com grandes experiências, precisamos também comunicar aí, inspirar outras mulheres, as novas gerações que estão vindo, os líderes que estão se formando. Então, eu acho super importante você dedicar o seu tempo também a compartilhar um pouquinho mais. Com certeza. Para mim, foi muito importante em um determinado momento também me inspirar em outras pessoas, né? Enfim, outras lideranças. Então, agora chegou o meu momento também de retribuir. Então, é sempre um prazer poder compartilhar um pouquinho e encorajar também outras mulheres. Ah, muito bom. O episódio de hoje ele vai ser um pouquinho diferente do que eu geralmente trazia. Eu quero ir para uma linha mais de até conversa, né? Para a gente não só contar a história, as histórias inspiram muito, mas também trazer a sua visão, né, de liderança, de líder à frente de um negócio,
e também a parte pessoal. Então, eu trazer um pouquinho esses insights. De repente, eu trago alguns insights do que eu vivi fora do Brasil aí pra gente inspirar Com certeza, a tua história é maravilhosa. Eu amei a tua palestra, me emocionei. Obrigada. Nossa, tem uma história muito, muito linda também. Obrigada. Então, vamos começar falando já um pouquinho de quem é a Ana, né, como pessoa. Quais foram os primeiros desafios, talvez, que você enfrentou na sua forma de se tornar uma líder crescendo numa empresa familiar? Fale um pouquinho de você, da sua história, e aí, de repente, já faz esse link aí com essa formação. Eu comecei bem jovem na empresa da família, com 17 anos. Quando eu me formei no ensino médio, eu não tinha ideia do que eu ia fazer na faculdade, eu não sabia mesmo. Eu tinha só uma certeza, que eu queria ser independente, que eu queria ter a minha própria renda. E aí, como eu não tinha passado no vestibular, que eu tinha feito vestibular para direito, que não tem nada a ver comigo, eu pensei, poxa, eu vou trabalhar então, vou pensar um pouco melhor o que eu vou fazer da vida. E nesse meio tempo, eu fazia bijuterias para vender e, enfim, eu sempre, né, a criatividade sempre foi algo assim muito forte em mim. E aí, nesse momento, o meu tio, que era o diretor de produto na época da empresa familiar, me convidou para trabalhar com ele, né, por conta desse meu lado criativo. Então, eu comecei bem cedo, com 17 anos, 2 anos depois que eu fui fazer faculdade, né, fiquei trabalhando, criei raízes, assim, muito, muito cedo no negócio da família. E eu me apaixonei, assim, pela parte da criação. E tive, assim, o privilégio de poder iniciar minha carreira, né, do trabalho fazendo algo que eu gostava muito. E aí eu diria, assim, que o meu primeiro grande desafio foi porque eu era uma adolescente muito tímida. Extremamente tímida, assim. Eu digo que eu era um bichinho do mato, assim. Eu tinha muita dificuldade, assim, né, desse lado social, assim, de cumprimentar alguém, muito tímida. Então, esse foi meu primeiro grande desafio, entrar numa equipe, né, como a primeira mulher, como tu comentou, né, na introdução ali. Quando entrei, eu já sempre estive presente, cresci dentro da empresa, toda semana eu ia visitar meu pai, meu tio, meu avô na empresa, enfim, então a gente viveu desde bebê essa empresa familiar, né, então... E aí, quando eu entrei no primeiro dia de trabalho, eu pensei, nossa, eu sou a primeira mulher, né, no setor de desenvolvimento de calçados femininos. E aquilo foi, assim, nossa, foi um estímulo para mim. Eu nunca me intimidei com isso, de ser a única mulher, de ter que conviver com essa presença masculina num mundo altamente masculino, né? O setor calçadista, ele ainda é muito masculino, então a gente... Por isso que a gente estimula tanto isso, esse encorajamento feminino, porque as mulheres têm muito a contribuir, né, dos negócios. Então, esse foi, assim, o grande desafio, o primeiro grande desafio. Me lembro do meu pai, quando chegava um fornecedor na empresa, ele ficava muito orgulhoso que a filha estava trabalhando lá. Aí ele me chamava para me apresentar, eu tinha pavor, ele queria me apresentar para as pessoas e eu naquela timidez toda. Aí ele me ensinava até como dar a mão, né, com firmeza, enfim. E assim, aí eu fui vendo, assim, eu fui me desenvolvendo, eu tinha muita dificuldade de falar em público. Se eu contasse para mim, né, quando eu era menina, olha, quando tu tiver... Tu vai estar num podcast, eu diria, não, isso não é verdade. Então, assim, a vida, acho que é isso, né, a nossa vida pessoal, vida profissional, a gente está aqui para se desenvolver, para se desafiar, e eu acredito que eu sempre lidei com isso de uma forma com muita coragem, né? E fui assim me desenvolvendo, né? Então cada desafio que a vida apresentava, eu entendia que aquilo era uma oportunidade de eu crescer, né? De eu me desenvolver. Sim. Não, e que bacana, né? Que você não passou na sua primeira opção da faculdade. A própria vida, às vezes, vai direcionando os nossos rumos, né? Nada é por acaso. Eu acredito que as coisas acontecem como tem que ser. E aí você foi se lapidando dentro do negócio, da família, até se tornar uma líder, né? E aí eu vou já fazer esse gancho para essa pergunta. Quando que você se identificou como uma liderança, né? Dentro do negócio? E se teve algum momento que te marcou mais?
Olha, tiveram vários, assim, mas tem um que fica, assim, muito marcado na minha trajetória, que é a seguinte: em 2012, o meu tio, então, com quem eu aprendi, né, tudo, né, de sapato, né, com meu pai também, mas que era o diretor na época, que foi a pessoa, assim, que acreditou no meu talento, que me deu uma oportunidade, ele saiu do negócio e aí, naquele momento, eu tive que assumir toda Tudo. a responsabilidade. Naquele momento ali, eu passei por muitos desafios, inclusive, assim, de ser, assim, desacreditada por algumas pessoas, não pela família. A família sempre apoiou, sempre Bom. encorajou. Isso é muito lindo na nossa história. Mas, assim, até de pessoas da equipe, na época, falando, né? Nossa, não vai dar certo. Uma mulher, né? O meu tio era um homem, assim, muito reconhecido no mercado. Uma liderança super forte, então suceder líderes fortes É um desafio, é um né? desafio, a gente treme a base, é um baita desafio. Então ali eu tive que montar toda uma equipe nova praticamente, porque muitas pessoas saíram do negócio, não acreditaram. Nossa. Então assim, aquilo ali foi a oportunidade, é o desafio que faz a gente crescer. Infelizmente é através do desafio. É na dor, é na dificuldade, é no desconforto que vem o crescimento. Então, por isso, hoje, quando eu sinto um desconforto por uma situação delicada, eu sempre agradeço antes, porque vai vir um grande aprendizado. Né? E foi assim que eu me descobri como líder. Sempre vai ter a comparação. Imagina, um homem forte, um baita líder. Muitos anos, né, de experiência também. Muitos anos, um homem super respeitado no mercado. A mulher, né, infelizmente existem alguns preconceitos de que a mulher não é boa na parte técnica, a mulher não, a gente ouve essas coisas, mulher não sabe cuidar do dinheiro, são muitas coisas que que a sociedade vai colocando às vezes, né, na cabeça das próprias mulheres, elas acreditam nisso. Então, naquele momento eu pensei, não, eu não estou substituindo o meu tio, porque eu sempre digo, ninguém a gente não consegue substituir uma pessoa, a gente consegue suceder. Porque as pessoas são diferentes, né? A gente só substitui coisas iguais. E eu pensei, poxa, eu vou certamente ter um estilo de liderança bem diferente. E ali eu me descobri como uma líder. Diferente. Eu acreditava, assim, que aquela cultura da seriedade, que é uma coisa muito, muito natural, assim, na cultura germânica, que é a nossa essência. Essa coisa de não sorrir, rígido, extremamente rígido, enfim, né? Eu sempre acreditei que a gente consegue liderar com um sorriso no rosto e se fazer respeitar, né? Eu botei na minha cabeça que as pessoas, elas não precisavam me amar. Eu não precisava conquistar as pessoas, mas elas precisavam acreditar em mim. Faz sentido. Então, isso fez toda a diferença e eu fui montando a minha equipe e acho que faço hoje eu tenho um estilo de liderança bastante humano. Eu percebo, assim, que a gente consegue levar, assim, o trabalho de uma forma leve. A gente tem flexibilidade, mas assim, logicamente, cobranças, né? Preciso, né? Resultado. Então, um negócio que não dá resultado, ele não se sustenta. Então, todo mundo tem isso muito presente e fico muito feliz, assim, de ver que deu certo. Que deu certo essa virada, sim, né, exato. da líder. Eu acredito muito nisso, assim, que as organizações pensam que quando a gente é um líder mais humano, não vai trazer resultados para o negócio. E muitas vezes é o contrário, porque você está ali estimulando as pessoas, né, destacando o potencial delas, e elas vão te entregar ainda mais resultados para o negócio, assim. Foi o que eu vivenciei também, liderando negócios fora, né, do Brasil. As pessoas até se surpreendiam da forma humana que eu chegava, né, que eu liderava. Perguntava de sonhos, perguntava questões da família, né, como eles lidavam. E era uma surpresa, assim, para as pessoas, essa liderança humanizada. Isso eu acho que é o lado... Eu acho que, na minha visão, essa é a maior contribuição das mulheres para um negócio. Eu também acho, eu ia comentar. A mulher tem muito isso do lado humano, dessa sensibilidade, enfim, de conversar. Vamos resolver conversando, sabe? E tem uma frase que ela é antiga, mas que eu discordo 100% dela, que é CNPJ não tem coração. Eu acho que é totalmente o contrário, na minha visão. CNPJ
é coração. E a pandemia, ela nos provou isso. A gente parou, fechou as portas, ninguém sabia quando ia voltar. O que é uma empresa sem as pessoas? Sim. O que é uma marca? Eu creio assim que o resultado de qualquer negócio é a combinação das pessoas que nela atuam. Então, é simples assim, né? A minha visão é muito clara sobre isso. Então, liderar com o coração, eu acredito que isso é muito poderoso, sabe? Eu acredito também. E outra coisa que eu acho que as mulheres contribuem muito é no desenvolvimento das pessoas. Sim. Então, acho que isso é uma coisa muito natural para a mulher. Quando uma pessoa começa na empresa, é algo que eu sempre digo para todos. Isso aqui não é uma troca de tempo por salário. A pessoa, quando ela partir por uma outra jornada, encerrar um ciclo na nossa empresa, ela tem que sair muito melhor. Então, ela tem que se desenvolver. E é tão bacana ver, assim, o quanto as pessoas reconhecem isso, sabe? Sim. Isso acaba sendo um diferencial, assim, da empresa. Com certeza, né? A questão da permanência do empregado na empresa, porque ele está vendo o crescimento, está vendo o retorno, vai ser muito maior. E eu acredito muito nisso. Às vezes as pessoas são tão boas que elas se desenvolvem e elas têm que alcançar outros voos, né? Com certeza. E se vocês abrem essas oportunidades, pode ser dentro da própria empresa, ou às vezes outras, mas elas vão lembrar com muito carinho. E no futuro nunca se sabe, né? As voltas com certeza. que os o mundo dá muitas voltas, dar. E você comentou, né, desse grande passo da liderança. Acredito que você passou por uns obstáculos pessoais, assim, né? Essa coisa, talvez a sabotadora, a tal da síndrome da sabotadora que a gente fala, que a mulher tem muito mais, né? Essa questão de não sou capaz, será que eu vou dar conta? E aí talvez você teve a pressão familiar nesse lugar. Gostaria de ouvir um pouquinho isso. E a pressão do negócio mesmo, né? De, tem que dar conta, você tem que entregar, você tem que... né? O seu tio aqui entregou, agora é a sua vez. Como é que você lidou até emocionalmente, talvez, né? Tecnicamente, com tudo isso? Olha, eu diria assim, logo que o meu tio saiu, foi um momento muito difícil para mim. Porque eu senti assim que eu tinha... o peso do julgamento, ele é muito forte. Eu digo, é uma mochila que eu carreguei com muitas pedras pesadas, assim, por muito tempo. Porque eu tinha muito medo da comparação. Sim. E ela acaba acontecia, eu escutava coisas e por alguns instantes eu até acreditava naquilo. Eu dizia, poxa, então... Aí o que aconteceu? Eu virei uma centralizadora, sabe? Porque eu achava assim, meu Deus, olha o tamanho desse negócio. Sim. São 2.500 pessoas que dependem desse negócio. Eu preciso mostrar para todo mundo, para as mulheres, que é possível, que a gente consegue dar conta. Porque, claro, além de profissional, eu sou esposa, eu tenho 2 filhos, que já são 2 homens, né? Mas eu vivi tudo isso ao longo da minha carreira no negócio da família. Sim. E eu pensava, meu Deus, eu tenho que ser um exemplo vivo de que é possível, que a gente pode ser respeitada, que a gente pode crescer, que a gente consegue conciliar. E esse foi, assim, o meu grande dilema no negócio. Daí, sei lá, isso faz depois de uns 4 anos que o meu tio saiu, a empresa estava bem, a gente estava entregando os números dentro do orçado, do planejado, mas eu não estava bem. Eu tava quase entrando em burnout por causa dessa... De querer ser centralizadora, de ter dificuldade de delegar. Eu achava que se eu não fizesse, poderia colocar aquele negócio em risco. Aí eu não acredito que nada na vida é por acaso. Sim. Eu tava assim com muita dor de cabeça, muita enxaqueca. E aí eu me lembro que a minha mãe disse, filha, vai ter uma palestra na SUSE, aqui em Igrejinha, sobre felicidade. É uma mulher lá de Portugal, Ana Pedroso, ela vai vir aqui dar uma palestra. E eu tava bem ruim aquele dia. Ela disse, vai, vamos lá assistir, não custa nada. E eu fui. Tudo que aquela mulher falava parecia que era pra mim, sabe? Eu dizia, meu Deus, eu não tô aqui por acaso, sabe? E ali parece que deu uma primeira viradinha na chavezinha que precisava, né, virar. E aí eu sei que eu saí daquela palestra com ela, no outro dia ela estava assim, tendo conversas individuais com quem quisesse, eu marquei um horário com ela e ela me convidou para uma imersão junto com a família, que se chamava, o nome da imersão era Relacionamentos Perfeitos.
E eu pensei, pô, mas eu não tenho problema de relacionamento com ninguém, né? Mas vamos lá, vamos ver o que vai dar isso. Vamos melhorar. Vamos melhorar. E aí, quando eu comecei a viver aquela experiência, foi lá em Búzios. E eu pensei, meu Deus, meu problema de relacionamento é comigo. Sim. Não é com ninguém, é comigo mesma. E aí, ali eu iniciei um processo de uma jornada de transformação que ela é longa, ela é constante, ela não tem fim, né? E aí eu comecei a entender, comecei a me desenvolver e as coisas começaram a se encaixar, sabe? Eu comecei a ter mais consciência das coisas. E, enfim, aí entrei num fluxo positivo, sabe? E consegui sair daquela frequência. Acho que tem muito a ver com frequência, tudo que a gente vive, né? E aí as coisas só melhoraram. E é isso, acho que a gente tem que estar atenta o tempo todo, assim, para esses sinais, para essas coisas que acontecem, para o que as pessoas falam, enfim, né? Então, foi muito importante para mim. Muito legal. Já vou trazer um gancho aí em relação a isso, que eu acredito que a liderança do futuro, na verdade do presente já, é a liderança que se conhece, né? Tudo começa por si. Como que você vai guiar, vai inspirar outras pessoas se você nem sabe aquilo que te inspira, de verdade? Então, eu acredito... acho que todo mundo passa por uma crise na vida, por um momento de reflexão. Eu mesma, né? Tive os meus momentos ainda. E como você disse, eu acho que no momento que nós iniciamos esse processo, ele vai para a vida toda, né? A gente vai infinito. sempre se conhecendo. E a liderança, né, do futuro, ela tem outra frequência. Eu já acredito muito nisso, que a gente precisa estar se automotivando constantemente para, então, motivar as equipes. E aí é toda a cadeia... vai se motivando e o negócio vai crescendo muito mais, né? Com certeza. Eu vejo, assim, exatamente isso que tu falou. Como que eu vou treinar pessoas se eu não vivi esse processo antes? Então, tudo começa pelo autoconhecimento. Então, a gente se conhecendo, a gente desenvolve a inteligência emocional para ajudar a equipe a se desenvolver. Então, eu adoro, assim, a equipe, nossa, toda hora tem um teste de personalidade diferente que eu gosto de compartilhar com eles para a gente se conhecer. E isso é muito legal, porque para mim o papel da liderança é colocar a pessoa certa no lugar certo. Sim. E desenvolver essas pessoas. Entender quais as fortalezas, quais as oportunidades de melhoria. E, para mim, a liderança do futuro foca muito mais nas fortalezas das pessoas. Sim. Porque eu acredito assim, todo mundo que vem para esse plano vem com um pacotinho de fábrica. Que são os talentos individuais de cada um. Esse aqui vai vir com a criatividade, esse daqui vem com o estratégico, esse outro aqui vem com o lado humano e tal. Então, é isso, é a gente entender quais as fortalezas daquela pessoa e botar ela no lugar certo. Sim. E quando necessário desenvolver alguma coisa, né, ser esse apoio. Estimular essa pessoa, né? Então, o futuro da liderança é ser treinador de pessoas. Esse é o ponto, porque no passado, o que era o líder? Era a pessoa que mandava fazer. Acho que é isso. Era mais o padrão chefia do que uma liderança, né? Sabe que quando alguém me chama de chefe, eu mexo, eu digo, não, a gente é parceiro, a gente é colega. Aí eles riem, não, eu digo, eu não me sinto chefe de ninguém. Eu me sinto parceira das pessoas, assim. Então, eu vejo que... Porque essa hierarquia, isso é uma coisa que né, tá com os dias contados, isso. Sim, então, as pessoas têm que olhar pro chefe, não para aquela pessoa, né, pro líder. A pessoa que eu temo, intocável, inacessível. Tem que ser o contrário, a pessoa que tá junto, que tá ajudando a construir. Não pode ser aquela pessoa que só vai cobrar. Quero ver os números. Não, isso não tá bom. Tem que ser aquela pessoa que apoia, que ajuda a construir. Sim. Aí, para mim, aí que tá o poder da liderança do futuro, na minha visão. Eu trabalhei 10 anos na Holanda e a liderança lá, o modelo de hierarquia, ele é mais horizontal. Né? Então, as estruturas já são um pouco mais achatadas, não existem tantos níveis de hierárquicos como aqui a gente observa no Brasil. E as pessoas, elas têm mais as pessoas da base têm mais autonomia de gerir os seus projetos, né? Os departamentos são mais organizados em pequenas equipes e essas equipes, elas têm uma autogestão, né? Que vão entregando para as lideranças. E algo que eu admirava muito era a questão da porta aberta, né? Sempre deixar a porta aberta. A equipe, você precisa falar comigo, a porta sempre estará aberta para você.
Isso era algo que eu praticava muito também com a equipe, eu estava sempre presente. E o walk the talk, né, que a gente diz caminhe aquilo que você fala. Não seja só aquela pessoa que está falando um modelo de liderança, mas está lá junto com as pessoas, está inspirando pela ação, na verdade. Então, algo que eu fazia, né? Eu trabalhei na fábrica, assim, na produção de petroquímicos por muitos anos. Estava sempre circulando na produção, porque quando as pessoas lhe veem, só de lhe ver, elas já se sentem motivadas, inspiradas, né? Isso faz toda a diferença. Nossa. Então, para mim, quem não entendeu isso ainda, acho que vai ter muita dificuldade de liderar equipes. E ainda mais na era da tecnologia, né? Inteligência artificial, que as novas gerações, elas já buscam mais a tecnologia, né? Em certos segmentos vai ser um pouquinho mais desafiador manter as pessoas. Com certeza, tem que manter os processos evoluindo. E aí, já trazendo uma pergunta em relação ao negócio com sustentabilidade. A Piccadilly está completando 70 anos esse ano, né? Então, foi um negócio que começou com seu avô. E ele, com certeza, colocou a alma dele, né? A essência dele nesse negócio. Geralmente não, sempre, né? O CEO, o fundador de uma empresa, ele coloca muito a personalidade dele. Como é possível sustentar um negócio por tantos anos quando existem mudanças, né? De lideranças ao longo do tempo? Como que vocês conseguem manter essa essência da Piccadilly até hoje, não estando, né, seu avô mais como líder principal? É ter clareza do propósito inicial. Legal. Esse, para mim, é o segredo. E nunca perder a essência. E na época, quando ele foi um empreendedor, ele foi carroceiro, ele teve alambique, ele tinha mercadinho, ele foi comerciante, enfim. Ele trabalhava na roça, ele foi agricultor, ele fez muitas coisas. E até que um dia ele conversando com os amigos, eles falaram, nossa, o negócio do calçado tá dando dinheiro, né? Tá sendo bom esse negócio do calçado. E ele era muito corajoso, assim. E aí um amigo disse para ele, abre uma fábrica de calçado. Ele convidou 3 amigos na época, que eram amigos mesmo. E ele disse, eu quero uma vida melhor para a família, quero proporcionar oportunidades de trabalho para a família e para a comunidade. Legal. Ele dizia assim, eu quero ver as pessoas crescendo, eu quero ver as pessoas construindo a sua casa, comprando um carro. Então, ele queria ver a prosperidade. Isso era muito legal. E aí, foi com esse propósito claro que ele abriu a empresa. Ele queria gerar trabalho. Ele dizia, onde tem trabalho, tem prosperidade. Então, ele tinha uma visão ele é um cara super visionário, assim. E sempre com muita humildade. Ele, mesmo depois que a empresa cresceu, ele veio a falecer no ano de 2000. Ele tinha 76 anos. A empresa já estava super bem, uma marca já conhecida. Ele nunca perdeu a simplicidade, ele nunca deixou de encontrar os mesmos amigos. Isso todo mundo fala dele. E hoje a gente olha muito para esse propósito lá atrás. E falando de sustentabilidade, ESG que tu falou, isso era uma coisa, nem se falava, nem ESG naquela época, que é o ambiental, social e governança. Ele já tinha o pilar social muito forte. E hoje, quem conhece Piccadilly, quem, né, acaba sendo impactado com as nossas ações, especialmente na comunidade, percebe que isso continua sendo a essência da empresa desde a fundação. Então, para mim, esse é o segredo, sabe? É não ferir esses valores. Isso é importante. Sempre honrar quem veio antes. Eu acho que isso também é algo que ajuda as empresas a perpetuarem. Eu não sei até se tu sim, a gente acho que falou um pouquinho sobre isso, sobre constelação familiar. Sim. É um tema, assim, que eu acabei conhecendo um pouco sobre isso há quase uns 8 anos atrás. Foi a primeira vez que eu ouvi falar. E eu me apaixonei por esse tema, porque é algo assim tão profundo, tão incrível. Quando a gente começa a entender isso, nossa, é impressionante. Isso se reflete nos números, no desempenho do negócio. É uma coisa sistêmica muito, muito forte e que muitas vezes está inconsciente. Sim, com certeza. E aí, quando a gente traz esses temas para a consciência,
meu Deus do céu, é uma coisa muito poderosa. Sim. Então, acho que, sabe, honrar o passado, né? Aqueles que vieram antes, que passaram trabalho. Eu fico pensando, a gente recebeu como terceira geração uma marca pronta. Uhum. Uma marca forte, Construída, amada, né? desejada, né? No Brasil, presente em mais de 100 países. Eu sempre digo, de igrejinha para o mundo. Mas é. Uma cidade de 30 mil habitantes, né? Mandando para a Coreia do Sul, para o Japão, para Emirados, né? os Emirados, né? É muito gratificante, é lindo de ver. E penso que o vô não imaginava, assim, que chegaria Provavelmente não, nessa proporção, enfim. Então, eu acredito que muito é por isso, sabe? É porque a gente devolve para a sociedade. Uhum. Não é só um negócio para gerar lucro Uhum. para os acionistas. Não é isso. É muito mais que isso, É muito né? mais que isso. É para deixar um impacto positivo. É para transformar vidas. A gente acabou de redefinir o nosso propósito. Ai, que bacana. Então, a gente mergulhou no propósito inicial e a gente escreveu transformar vidas a cada passo. Ai, que lindo. Esse é o nosso propósito. Então, isso é tão... simples, mas com muito curto, sentido, né? é curtinho, é fácil de gravar, porque tem tantas formas de transformar vidas, né? Tem. É através de um recurso, é através do desenvolvimento das pessoas, é impactar de alguma forma. Então, eu acredito que isso faz com que o negócio permaneça vivo, assim, tanto tempo no mercado, porque é o dar e receber, né? É o porquê, né? Simon Sinek fala, comece pelo porquê. Quando o porquê é forte o suficiente, o negócio vai percorrer décadas e vai se sustentar, né? Exato. Eu amo esse livro, hein? É muito bom. Esse livro dele é maravilhoso. É um dos melhores livros que eu já li, assim. Ele é muito bom. Comece pelo porquê. A essência, né? E aí, falando um pouquinho de inovação, né? A Piccadilly tem inovado nos negócios, aí conecta com a questão da sustentabilidade, do ESG, mas como que vocês equilibram a tradição com a inovação, né? Porque então é uma empresa tradicional, familiar, mas sempre buscando mudanças, buscando melhorias, que eu acredito todos os negócios precisam ser cada vez mais ágeis e mais inovadores para se sustentar nesse mundo tão dinâmico. Com certeza. Como que a Piccadilly tem observado, né, esses aspectos? É muito bacana olhar que se a gente completou 70 anos agora no dia 4 de junho, é porque a gente inovou. Isso com certeza. Senão a gente não estaria mais no mercado. E eu me lembro quando o meu tio saiu e eu assumi, eu me lembro de clientes falando na feira pra mim, pelo amor de Deus, tu não vai me mudar tudo. Os clientes diziam isso pra mim, não vai mudar tudo, não esquece aquelas mulheres que gostam do produto mais clássico, mais atemporal, não vem querer inventar muita coisa. Nossa, era muito... Então, assim, o segredo foi manter a essência. Então, a gente nunca deixou de fazer aqueles produtos clássicos, básicos, porque hoje a Piccadilly, ela é referência por conta de toda a história de um produto básico, de qualidade. Confortável. Né? As mulheres pensam produto para trabalhar, elas pensam em Piccadilly. Mas a gente começou a trabalhar um pouquinho melhor isso, então a Piccadilly quer ser lembrada também naquele momento especial. Legal. No momento de celebração, é num casamento, é numa festa, é num momento de sei lá, você com as amigas, eu quero estar bem vestida, quero estar na moda, eu quero estar... Enfim, então a gente começou, não esquecemos, né, do que nos trouxe até aqui, mas agregamos, né, moda, tendência, acompanhando a evolução da mulher moderna. Sim. Então é isso que a gente precisa entender. Hoje, uma senhora de 70 anos, ela, às vezes tu olha e tu diz, meu Deus, jamais diria que ela tem a idade que tem. E eu acho que a moda está muito a serviço das mulheres hoje. Sim. Então, é um produto jovem, atual. Então, a gente está conseguindo fazer essa combinação que é muito poderosa, que é moda com conforto. Legal. Então assim, a gente inova ao longo de toda a história. A Piccadilly foi uma marca muito inovadora, assim, de arriscar coisas novas, e eu posso dizer que temos um exemplo bem, bem recente, que é um produto injetado chamado Marshmallow. É o nome. Tu já viu esse produto? É o produto, nossa, o mais vendido. É impressionante, assim, o que é a aceitação. E foi uma baita inovação da Piccadilly na época, que nunca fazia produto injetado. Então, a gente tem a essência da marca. Ele é leve, ele é flexível, ele é confortável.
Enfim, então a gente manteve a essência, agregou o design com um sistema de fabricação totalmente diferente do que a gente costumava fazer. Legal. E o produto, assim, foi o que, eu diria assim, que foi o que salvou a Piccadilly no pós-pandemia. Porque a gente, na pandemia, foi um ano bem traumático para nós. A gente perdeu os 2 meses de maior faturamento da empresa, né, do ano. Então, assim, foi eu digo, um presente de Deus, assim, sabe? O negócio decolou e continua, né, cada vez crescendo mais a venda até os dias de hoje. Tecnologias. A Piccadilly é a única marca de calçados femininos do Brasil que tem um produto certificado pela Anvisa que estimula a circulação sanguínea. Ai, que bacana. Então, a gente é uma marca, somos uma marca muito... também, Isso, né? então essa coisa do cuidado, né, do bem-estar que tá, né, todo mundo só fala disso. Não é só mais um produto no mercado, eu acho que isso é super importante, se a gente pensar no fast fashion, né, que é a moda toda hora mudando as coleções e tal. Não, é muito mais do que isso, né? Tá trazendo saúde para a vida das pessoas e produtos que perduram no closet das mulheres, né? É isso aí. Aquele produto, tu vai comprar ele, 3 anos depois tu vai olhar, nossa, esse produto tá super atual. Não é um produto que tu vai usar 3, 4 vezes, tu vai descartar, porque isso também... A gente vai ter que olhar para isso. O planeta não sustenta. Não sustenta. Mais isso. E a gente precisa tá preocupado em fazer produtos bons, de qualidade, que durem, enfim, né? E como o planeta não sustenta, tem algo que eu li, né, nos relatórios de vocês que eu adorei, a questão da reciclagem, que vocês têm baixo resíduo, né, da produção. Inclusive, palmilhas são feitas através de resíduos. Então, acho isso super... pioneiro, acho que a nível de Brasil são poucas as marcas que fazem e que continuem, né, cada vez mais buscando essas soluções. Eu vejo isso muito já acontecendo fora e com certeza as pessoas vão pagar mais até por um produto que seja com menor impacto ao meio ambiente, né? Então, que bom que vocês já estão pensando à frente também. Isso é algo assim que a gente vem trabalhando muito forte, né, de aumentar a quantidade de matérias-primas, né, sustentáveis. Então, gerenciar esse nosso resíduo para deixar o menor impacto possível, né, para o meio ambiente. Então, é muito legal ver assim, o engajamento que também as nossas campanhas têm nas comunidades locais. A gente tem uma campanha das tampinhas que é incrível. Que legal. Que a gente... É muito legal as escolas, é a coisa mais linda de ver, assim, nas comunidades onde a gente tem unidades Fabris. A gente tá com uma meta de arrecadar 2 toneladas de tampinhas agora esse ano, então já estamos com praticamente 1 tonelada. Olha! É muito bacana, então é para despertar essa consciência, parece algo tão pequenininho, mas assim, isso gera um engajamento e essa consciência, né, nas escolas, enfim... Então, assim, ó, é a nossa forma também de contribuir com as comunidades que nos acolheram, né? É muito importante. Eu ia te perguntar agora qual é a iniciativa de sustentabilidade que você mais admira, né, da Piccadilly. Talvez essa seja uma delas. Eu acho incrível essa porque a gente engaja muito as crianças. Sim. Eu acho incrível. Eu vejo os meus sobrinhos, eles vêm... adoram. Oi, as tampinhas. Eles sempre têm no bolso dos moletom, tu cria o hábito, né? Então, não conseguem botar fora uma tampinha. Então, é lindo de ver, sabe, o engajamento dos jovens. Então, isso é um impacto muito positivo que a gente vai... Que vai gerar os líderes do futuro também, né? Exatamente. Eu acho que já começa plantando a sementinha hoje para crianças mais conscientes e assim adultos mais conscientes também. Assim que a gente muda uma sociedade, né? Bom, agora eu quero entrar um pouquinho mais sobre... a liderança, né, em si. Tem 5 características que eu acredito que são, assim, essenciais do líder do futuro. Aí, depois a gente vai transcorrer um pouquinho. O primeiro, eu acredito que é a autoliderança, né, que já falamos um pouco, é o autoconhecimento, que ninguém pode liderar o outro sem antes conhecer a si. Então, sempre, né, o conhece-te a ti mesmo, vem lá de Sócrates, né, e a gente esquece por tanto tempo de se conhecer. E existe o pipeline da liderança, que muitas pessoas vão crescendo em cargos de liderança e elas acabam sendo feitas líderes talvez antes da hora, né? Por ter que cumprir algum cargo, ter que estar em um cargo. E aí elas acabam esquecendo de olhar para si e já começam a fazer, né, gerenciamento de equipes sem nem saber quem são. Aí depois tem o processo de voltar e olhar para dentro. O segundo pilar, eu digo que é a consciência planetária.
né? Nós temos a nossa consciência, quem somos, mas e essa consciência em relação ao planeta, né? O que estamos fazendo para deixar o planeta melhor do que quando chegamos, né? Cada vez mais a gente precisa pensar nisso, nos negócios. A outra é uma coragem regenerativa, que aí é a coragem de assumir papéis de que nós podemos fazer diferente do que já foi feito. E aí a liderança, né? A mulher no papel de liderança, ela tem muito esse poder de regenerar, até acredito, pela natureza feminina, né? De estar se regenerando todos os meses aí. O outro é a comunicação essencial, que aí é a forma como nós nos comunicamos com as pessoas, né? A importância de parar, de conversar, de olhar no olho, né? Não é só sobre dar ordens, mas de comunicar de verdade. E, por fim, a inovação com propósito, né? Que a gente precisa, sim, inovar constantemente, mas com esse propósito de o porquê estamos inovando, aonde queremos chegar com isso, né? Muito bom. E aí eu queria ver com você agora, né? Explorar um pouquinho o que significa para você, né? A autoliderança e algumas práticas que talvez você cultiva, né? No seu dia a dia, na sua forma de gerir negócios, para compartilhar aí com as pessoas. Bom, eu tenho clareza de que isso foi uma chave realmente que virou para mim. Quando eu comecei a enfrentar, assim, os desafios, eu percebi que eu tinha que fazer esse olhar para mim, né? Olhar para dentro e iniciar um mergulho muito profundo para entender quem eu era, enfim. Porque o líder precisa ser um exemplo. Tem uma frase que eu adoro que é assim, ninguém vai te levar onde nunca esteve. E é bem assim a gente vê. Então, a gente ser o exemplo de uma transformação, para mim, isso é muito importante e vejo assim que é a forma mais poderosa de encorajar uma equipe. Teve uma vez, logo um pouquinho antes de entrar a pandemia, eu tinha feito um curso de liderança que eu gostei muito. E tudo que eu faço, assim, fiz um curso, eu tenho um compromisso comigo de que eu preciso fazer algo com aquilo. Sim, importante. Senão, né, a gente gastou tempo, dinheiro, né? Conhecimento, se não usa, não serve para nada. Não serve para nada. Aí eu pensei, eu vou criar uma jornada com o time de desenvolvimento. Então, até o nome do programa era Criando Times Espetaculares. Era o nome. E aí, teve cada encontro eu abordava um tema. E aí, teve um encontro que era sair da zona de conforto. Né? Então, a gente veio com todo um entendimento. O que é zona de conforto? Como ampliar a zona de conforto? Tu tem que criar primeiro o desconforto. Enfim. E aí, eu pensei, poxa, como é que eu posso ser um exemplo para eles, prático, de algo que eu vivi para encorajar eles, né? E aí eu pensei em algo que eu gostaria de aprender ou que me geraria um grande desconforto. E eu pensei, nossa, eu acho tão lindo quando alguém declama uma poesia. E é uma coisa que eu nunca tinha me desafiado a aprender. Eu pensei, eu vou aprender a declamar uma poesia longa, não uma poesia pequenininha, uma poesia longa, né? E aí eu pensei, e eu vou ter que viver o desconforto na frente deles, né? E mostrar que tá tudo bem, né? Errar, esquecer, e pagar um mico, que nem a gente fala, né? E aí eu precisava, assim, praticar aquilo em alguns momentos com algumas pessoas. Nossa, foi muito desconfortável. Eu chegava, assim, a tremer, assim, quando eu ia declamar o negócio. Até numa reunião de conselho eu fiz isso. Sério, que bacana. De final de ano. Eu disse, a mensagem era tão linda daquela poesia, né? É do Braulio Bessa, A Corrida da Vida. É linda, linda, linda. Aí eu disse, eu vou declamar uma poesia que eu tô querendo decorar mas talvez eu vou esquecer e vocês fiquem... Eles ficaram tão tensos que eles baixaram a cabeça, assim. Mas querendo te ajudar, assim, tipo, sem saber como. Quer que eu leia pra ti? Eu disse, não. Esse é o processo. E aí foi muito legal quando eu consegui declamar ela pra eles. Aí eu disse, gente, eu tentei muitas vezes. Algo que em alguns momentos eu pensei em desistir. Que não ia dar certo, que eu não ia conseguir. E eu tenho um orgulho tão grande daquilo que eu fiz e pude mostrar para eles que a gente pode aprender qualquer coisa. Exato, E eu nunca me esqueço disso, sabe? E eu disse, quando eu for bem vovozinha lá nos meus últimos dias, eu quero falar essa poesia, né? Então, toda hora eu repito ela para não esquecer. E foi muito legal, sabe? Eu vejo que essa é a base para uma liderança bem-sucedida. Eu também acredito. É a gente ser o exemplo,
é a gente fazer o que fala. A gente vê tantos exemplos de gente que fala e não consegue viver o exemplo prático daquilo, isso não se sustenta. Eu percebo. Se mostrar vulnerável também, né? Tá tudo bem a gente errar, nem sempre estar bem. Pedir desculpas, eu acho que isso é uma coisa muito importante, que a liderança tem que ter essa humildade de pedir desculpas, né? Então, já aconteceu várias vezes com a equipe que às vezes a gente não tá num dia bom, que a gente, tu falou uma coisa ali no grande grupo que não foi adequado, né? E teve um ano que eu tinha assumido um compromisso comigo e com a equipe que se algo tivesse me deixando desconfortável, eu não ia deixar aquilo, eu ia falar sobre, né? E aí teve um exemplo que eu cheguei, eu disse, gente, lembra do nosso combinado que eu não ia ficar com isso pra mim, eu pisei na bola, eu queria pedir desculpas pra vocês. Então, isso é muito legal, porque a gente vai errar, sabe? A gente vai ter dia que não tá legal, que tu tá preocupado, que tu não tá no... E aí a gente consegue criar uma conexão genuína com a equipe também, sabe? E aí todo mundo se apoia e aí as coisas fluem, fica tudo mais fácil. Até lembrei de uma história, vou compartilhar também, que quando eu fui ser gerente numa multinacional holandesa, eu dominava o inglês e o holandês era muito básico. E eles pediram que eu falasse holandês, né? Queriam que eu ministrasse mais as reuniões em holandês, até pelo meu aperfeiçoamento. E eu estudei holandês, assim, tremendamente. Então, estudava, dormia com um fone de ouvido à noite, achando que eu ia aprender, né? Pelo efeito, eu tô ouvindo holandês. Mas me dediquei muito, e foi bem na pandemia, e aí eu fiz apresentações em holandês online para as pessoas. Eu escrevia o texto, fazia os slides e eu fazia as reuniões, assim, matinais e apresentações em holandês. Então, assim, eu me botei no palco, né? Na arena, como diz a Brené Brown, né? Fui pra arena. Mas aquilo conectou tanto com as pessoas, eles viram o tanto que eu estava me esforçando para, de certa forma, até agradar eles, né? Para me incluir mais. E fortificou tanto a minha liderança, mesmo estando ali vulnerável, sem dominar, né? Falando um holandês básico, na verdade era intermediário. Mas realmente aproximou as pessoas muito mais de mim. Eu construí um respeito tão grande, né? Eu era a única pessoa internacional trabalhando nessa multinacional, a única pessoa de fora. E as pessoas passavam, assim, e queriam conversar em holandês aí, porque viram eu falando holandês, né? Que bacana. Mas foi, assim, um desafio tremendo, né? E como líder é isso, assim, a gente tem que estar ali mostrando que é possível fazer coisas diferentes, né? Estimular. Tem que se desafiar, né? Eu acho que isso sempre estar disposto a aprender coisas novas, né? Então, a gente vai ter medo de algumas coisas, mas é só porque a gente ainda não sabe. Sim, com certeza. Né? O momento que tu vai sentindo confiança, vai aprendendo, vai ficando tudo mais fácil. E tu perguntou pra mim, acho que eu desviei da resposta, inclusive, se eu tinha alguma rotina. Sim. Tu me perguntou. Eu li... Eu estava numa fase bem leitora, eu dizia que eu não gostava de ler, né? Até eu morri de vergonha de dizer que eu não gostava de ler. Hoje eu falo de uma forma bem tranquila, dizendo, nossa, se alguém me perguntar qual é o meu livro de cabeceira, eu não tenho nenhum, porque eu não gostava de ler. Mas é que eu lia os livros errados. Aí até que eu encontrei um caminho, né? Entrei no fluxo, e aí eu li vários, né? Eu li Hábitos Atômicos, O Milagre da Manhã, vários livros que estavam super na moda naquela época. E aí eu criei uma rotina matinal pra mim. Ai, bacana. Que eu não consigo... Olha, eu não abro mão, assim. Às vezes, quando eu viajo, eu não consigo ter aquele momento só meu, assim, como eu sinto falta. Parece que, nossa, eu sinto muita falta. Eu acordo às 5 da manhã. Né? Vira um vício bom, né? Eu acordo às 5 da manhã, eu tomo meu banho e tal. Eu tenho meu momento só eu. Né? Teve uma época, meu marido disse, vou começar a acordar cedo contigo. Eu disse, não, esse momento é meu. Então, assim, eu faço a minha oração, né? A minha meditação, a minha escrita. Eu adoro escrever. Eu até estava lendo e eu gosto de pegar e ler de manhã, às vezes, o que eu já escrevi. E ontem mesmo eu estava lendo ali uns planos que eu escrevi lá em 2021. 80% deles se concretizaram. É importante. É muito importante escrever. A escrita, ela tem um poder, eu não tenho dúvidas que tem um poder diferente. É diferente de digitar, né? Carrega uma energia diferente a escrita. Conecta com o coração também, né? É muito incrível, né? E então, assim, eu tenho meu momento de escrita, meu momento de leitura, a meditação mesmo. Então, às vezes, eu tô sempre fazendo um curso,
né? Eu tenho vários cursos online que eu fiz e que eu gostei muito, sobre meditação também. Então, hoje não consigo viver sem isso. Quando eu sinto que eu digo, opa, tem que gastar um pouquinho mais de tempo, investir, né? Não gastar. Investir um pouquinho mais de tempo nas minhas meditações para eu entrar de novo na frequência. Isso é muito bom. Eu acredito que a meditação a liderança do futuro precisa meditar, né? Sim. É uma coisa básica, tão básica quanto respirar. Porque a agenda cheia, ela não vai trazer tanto resultado para a vida de um líder, quanto 30 minutos, talvez, que ele dedique do dia dele a parar, a refletir, a ter esse momento de respiração, de meditação. Vai trazer clareza, vai elevar a frequência. E vai ajudar a fazer uma gestão muito melhor da equipe, né? 3 minutinhos de respiração. Já fazem Para diferença. quem a gente ouve muito as pessoas dizem, eu não tenho paciência para meditar. Mas assim, o problema é a pessoa achar que tem que sair meditando 30 minutos. Esse é o ponto. Então, para quem está começando, ou quem quer começar, 1 minutinho. Faz respiraçãozinha por 1 minuto. O que é 1 minuto? A gente gasta quantos minutos, às vezes, na rede social ali, né? Cai no buraco negro que eu falo. Então, assim, é um investimento que vale muito a pena, sabe? Vale muito a pena. É necessário, ainda mais na era digital que a gente vive. É sobrevivência. Eu acho que tenho certeza que através da meditação a gente também consegue fazer uma conexão espiritual muito maior, né? Que é quando a gente silencia o mundo externo e as ideias vêm de dentro, né? Sim, isso não tem nada a ver com religião, né? Eu sei que tu também tem essa linha. Eu sou católica de casa, mas assim, eu adoro tudo, sabe? Eu acho que a espiritualidade, ela é muito além de uma religião. Eu também acredito nisso. E traz um entendimento tão profundo, tão amplo da vida, quando a gente começa a se aprofundar um pouquinho em outras coisas também. A própria constelação familiar é um exemplo também disso. Porque tudo é energia. Quando a gente se dá conta disso, e tudo fica muito mais fácil, né? Então, a meditação, ela te traz para o momento presente. Porque, para mim, esse é o mal da humanidade hoje. É a falta de presença. As pessoas estão ansiosas pela visão de futuro, deprimidas pelo passado, né? Exato. Então, as pessoas não se dão conta. É falta de consciência total isso. De não saber que eu não estou vivendo o momento presente. É só a preocupação. Exato. Isso que tu falou, então... Vive no automático, né? No automático. Eu acho que é a forma de sair do automático, pelo menos 30 minutos... 30, tô falando alto aqui, né? Sim. 5 minutinhos já ajuda, exato. Já faz diferença. Tem um termo que eu digo que eu adoro as analogias e dar nome para as coisas, mas eu digo que é o sonambulismo coletivo. Tá todo mundo, né? E é mais ou menos isso. Até que acontece alguma coisa aqui, daí porque quando a gente tá nesse automático, tá nesse sonambulismo, a gente não vê os sinais. A gente não escuta. Não conecta com as pessoas certas. Não conecta com as pessoas certas. Passa um monte de oportunidades na tua frente e tu não entende. Então, por isso a importância dessa presença, porque daí a gente começa a se comunicar, né, com Deus, com a fonte de vida e tal, e aí tudo começa a fluir, tudo floresce, é tudo maravilhoso, né? Mas eu até falando 30 minutos, que é a minha rotina matinal, geralmente, também. Eu acordo, né, faço a minha oração, a minha meditação, faço uma yoga também, uma prática, então movimento tu tá mais evoluída que eu. A próxima etapa. Gosto de escrever, amo escrever, mas a escrita para mim ela acaba sendo mais à noite, antes de deitar. Eu sento e escrevo motivos pelos quais eu sou grata, né, coisas que aconteceram no dia. E se eu tenho algum pedido, uma orientação que eu queira fazer, antes de dormir eu faço esse pedido, porque aí durante a noite eu sei que o cérebro também vai estar recebendo alguns insights, né? E aí eu medito também um pouquinho antes de dormir à noite. Que legal, faço nossa. Um momento muito bom. Bom, aqui até a gente está falando, né, de vários pilares da liderança, já entramos em alguns. No mundo em constante transformação, né? Como manter uma comunicação essencial? Está todo mundo aí muito aéreo, né, no automático. Então, como desenvolver uma comunicação liderado que seja realmente eficiente hoje em dia? Bom, eu vejo que hoje o mercado, as empresas, a gente ouve muito falar sobre isso e está vendo na prática os conflitos geracionais, né, dentro dos negócios. Os jovens entrando com algumas crenças, né, as pessoas mais maduras com outras crenças.
E eu vejo que para uma comunicação fluida, eu acho que essa combinação, essa diversidade, né, de gerações dentro dos negócios, ela é muito poderosa. Assim como a equidade de gênero também, né, os homens com as mulheres, é muito poderoso. A convivência das gerações, ela é maravilhosa também, desde que tenha humildade dos dois lados. Sim. Então, a gente fala de conflito geracional quando isso não existe, né, de uma das partes, né. Então, os mais maduros entender que os jovens vão trazer novas visões, vão nos ensinar formas diferentes de fazer aquilo que sempre foi feito do mesmo jeito. E os jovens entender que a experiência conta muito e que também pode encurtar muitos caminhos. Então, ter escutativa, eu acho que isso é fundamental nessa comunicação, é saber ouvir, é perguntar por quê. Eu vejo isso muito, isso acontece demais, de pessoas que entram descontextualizadas, às vezes, dos porquês das coisas, querendo mudar tudo, né? E aí tem um grande risco, né? Muitas vezes em fazer. Claro que tem coisas que tem que mudar, que tá mais do que na hora de mudar. Mas antes de querer mudar, tem que entender. Então essa humildade, ela é muito importante. E perguntar o porquê. Aquele livro, né? Comece pelo porquê. Ah, tu viu que tem um negócio lá que tá meio estranho, que é complicado? Pergunta por quê. Porque talvez tenha um porquê que tu não tenha olhado para ele ainda, tu não né? que tu não tenha conhecimento, enfim, né? Então, assim, é muito, muito importante, sabe, ter essa comunicação com muita escuta. Com verdade, e com né? muitas perguntas, né? Eu acho que esse para mim é o segredo de uma comunicação efetiva e assertiva, sabe? Entre as gerações que vão somar para o negócio, trazendo resultados. Eu acredito, assim, pensando, né? Os jovens, eles querem resultados muito imediatos, muito rápidos. Eles estão vindo aquela geração que não tem tempo de esperar um comercial na televisão, como a gente tinha que esperar. Né? Vai na Netflix, no YouTube, vai mudando os episódios conforme quer. E as gerações mais velhas respeitam o tempo das coisas ainda, né? Elas têm esse conhecimento do tempo. A própria natureza ensina, tudo tem o seu tempo, né? Com certeza. E aí é só sentando mesmo, todos na mesa e trocando essas ideias que realmente a gente consegue chegar a um consenso e entender, né, o processo de mudança, o processo de transformação. Com certeza. Isso que tu falou é muito importante. Os jovens, eles realmente não têm nem paciência para construir uma carreira, né? Eles ficam, se a gente vai olhar, por exemplo, um currículo, por exemplo, de um jovem, eles ficam pouquíssimo tempo, né, nos lugares. É bem, bem diferente, assim, de uma pessoa mais madura que tu vai olhar, nossa, tá 10, 15, 20 anos dentro de um negócio. Então, claro que tudo que é demais para um lado não é positivo, mas é que nem uma árvore, né? O fruto, ele tem um tempo para amadurecer. Se tu colher ele antes da hora, ele não vai estar bom. Então, assim, acho que a natureza, ela nos dá muitos exemplos né, do tempo das coisas, de como devem ser as coisas, né? A árvore leva tempo para enraizar bem, para ficar firme, começa com embaixo sólida. Da terra, né? Ela começa, né? Aquela raizinha lá, tu nem tá vendo, mas ela tá gigante lá embaixo. Ela tá criando a base, digamos assim. E isso, para mim, é o tempo, né, da carreira. Eles querem começar já líderes, eles já querem... Então, assim, hoje esse é o grande desafio, assim. O que eles querem é ter clareza dos passos, né? A gente vê que os jovens, eles querem trabalhar muito mais para projetos que têm início, meio e fim, do que ficar infinitamente numa empresa fazendo a mesma coisa. Então, são desafios aí que a gente vai ter que lidar, vai ter que entender que essa geração, ela é diferente, né, das gerações mais velhas e vamos ter que adaptar, né? Por isso que a gente está vendo muitos voltando para o mercado de trabalho, as pessoas mais velhas, enfim, né? Existe um movimento gigante nesse sentido, né? Porque a população, ela está envelhecendo também, tá né? envelhecendo. Então, essa força de trabalho é uma força de trabalho muito importante, se a gente parar para pensar, né? Com certeza. E tá cada vez mais forte isso, né? Estão tendo que recrutar pessoas que estavam fora de mercado para tocar os negócios, né? Na verdade, mais de 50% da força de trabalho é o público 40 a mais hoje. Tanto masculino quanto feminino. E vai aumentar muito mais, a tendência né? é aumentar. E aí, qual você acha que é o papel da liderança feminina nesse processo aí?
Porque a gente já falou, né? A mulher, ela tem esse poder de regeneração, a questão da liderança mais humanizada, de ouvir, de acolher mais. Você acha que ela tem um papel essencial aí nesse processo, talvez, de unir as gerações, né? Caminhar numa direção comum? Com certeza. Eu vejo que a mulher, ela tem uma visão, é como se ela enxergasse atrás do muro, sabe? E isso ajuda muito, acho que encurta caminhos. Tanto que tem, né, estatísticas que mostram que as empresas onde tem mulheres em cargos de liderança, elas têm um valuation maior, né? Risco menor, justamente porque a mulher, ela olha, opa, aqui tem uma coisa que a gente tem que olhar. Então, assim, traz muito mais lucro para os negócios. Então, eu acho que o papel da liderança é muito feminina, é muito isso, sabe? É trazer esse algo mais. É trazer realmente esse lado humano, porque as pessoas, elas valorizam muito isso. A humanidade está muito carente hoje. Se a gente for olhar todas as questões de saúde mental da humanidade, eu acho que a mulher, mais do que nunca, está a serviço da sociedade nesse sentido. É de ter aquela conversa, de ter aquela escuta, enfim, né? Aquela sensibilidade, não no sentido de ser frágil, mas aquela sensibilidade de entender o outro lado de uma forma mais leve, sabe? Então, e sendo a liderança feminina, né? Dentro da essência dela. Porque eu ocupei cargos, né? Que buscavam equidade de gênero, então 50% e 50%, mas queriam que a gente agisse da forma masculina, né? Que a gente conversasse talvez da mesma forma que os homens conversariam. Então, objetivos, metas, da mesma maneira. E eu tentava trazer muito esse lado mais humano, e aquilo surpreendia as pessoas muitas vezes, né? Eles queriam quase moldar ao estilo, né, deles. Aí isso é uma coisa muito, muito interessante, assim, porque às vezes, só porque tá na moda e porque estão falando que tem que ter, mas tu vai entrar nessa caixinha aqui, tá? Aí quando tu vê, tu tá usando uma armadura e tu não é mais a mesma pessoa. Não é sobre isso, é sobre o potencial da pessoa, E tu vai perdendo a tua essência. Então, esse é um cuidado que a gente tem que ter no mundo corporativo. E isso foi uma coisa que eu escutava, assim, tu não pode sorrir, tu mostra muitos dentes, tu nunca vai ser respeitada. Eu escutava coisas assim, sabe? E eu pensei, não, se for para eu ser uma líder, então eu não consigo não ser eu, sabe? Eu sou uma pessoa, eu tenho muito essa coisa da originalidade. Eu nunca vou conseguir ser quem eu não sou. Eu tenho muita verdade, assim, né? É uma característica muito forte minha. Eu pensava, se não for para ser eu mesma, eu não vou ser. Então, se for, né? Se tiver que ser, vai ser sendo eu mesma. E deu certo. Então, a gente tem que ter muito esse cuidado para não perder a nossa essência, porque a essência feminina é o grande ouro, digamos assim, o grande potencial que existe. Porque a gente sempre fala isso como empresa também, é um discurso que a gente acredita muito, nós mulheres da família, né? Nós não acreditamos que somos melhores que os homens. Nós somos diferentes e somos complementares. É aí que está a combinação. O poder dessa combinação está aí. As diferenças. Então, só que a gente precisa respeitar essas diferenças, né? E isso sempre foi algo muito positivo na empresa. A segunda geração, que era 100% masculina, teve esse entendimento, teve essa sensibilidade de entender que as mulheres precisavam do espaço delas do jeito que elas são. Isso é muito Então, bom. isso é muito bacana. Nós somos privilegiadas por isso. Eu acho que isso tem que se comunicar ainda mais, né? Mostrar que é possível ter um negócio com muitas mulheres líderes. Hoje, o quadro de vocês na liderança... Somos 4 mulheres hoje. Temos mais uma profissional de mercado agora que está à frente da área de RH, que é a Sabrina. Então, muito bom. A gente está muito feliz, bom esse né? quadro e dando lucro e claro, tem os homens também, né? Sim. Mas, assim, é motivo de orgulho para nós. E eu gosto dessa coisa do equilíbrio, né? Não somente mulheres, não somente homens. Exato. Essa diversidade de ideias, de formas de enxergar o mundo, isso com certeza faz um grande impacto nos negócios, né? Nossa, gente, o tempo tá voando aqui. Eu tô indo pro final já. Mas antes de fazer a última pergunta, eu gostaria de saber qual é o seu maior desejo, né, para você, para a empresa, filhos,
e para o planeta nos próximos 10 anos? Nossa! É bastante, Longo né? prazo, Mas né? se você pudesse, assim, prospectar algo. Bom, a gente está fazendo um processo na empresa de sucessão, né? Um movimento de trazer profissionais de mercado. Então, os meus planos, falando para mim, né? Os meus planos é ter uma próxima carreira para aprender coisas novas. Quero me conectar com pessoas novas, sentar em novas mesas, que nem a gente fala, enfim. Aprender coisas novas, e esse é o meu grande desejo, assim, para o meu futuro. A gente vai estar apoiando a empresa de uma forma mais estratégica, através dos conselhos, né? Apoiando de uma forma mais estratégica mesmo, né? Como muitos negócios familiares acabam, né, encaminhando. E esse é um desejo, assim, que eu tenho, né? Quero viajar bastante, eu gosto muito de viajar, nossa, aprendo demais. Acho que viajar é vida, sabe? Então, é algo que eu desejo, assim, para mim. Tenho certeza que o universo aí tem muitas coisas, tá preparando muitas coisas maravilhosas pro meu futuro. O futuro do planeta, acho que é um grande desafio. A gente tem muito ainda para despertar nas pessoas. Infelizmente, a gente vê que ainda tem pessoas que acham que aquecimento global, tudo isso é bobagem, que é historinha. Mas é pura falta de informação. Então, o desejo que eu tenho é que essas pessoas, de alguma forma, consigam ser impactadas com a verdade que está aí. Então, o futuro... Mais consciência humana, né? Mais consciência humana, com certeza. Então, o futuro do planeta está nas nossas mãos. Então, às vezes a gente... é tão pouquinho, nem vou fazer nada, mas se cada um fizer um pouquinho, a gente consegue mudar, né? Mudar o planeta, mudar muitas vidas. As ações de hoje estão impactando o nosso amanhã, né? Então, Exato. A gente não pode deixar passar muito tempo. Com certeza. E falando de família, assim, eu tenho 2 filhos, né? Um de 22 anos e um de 17. O mais velho já se formou agora, recentemente. Ele se formou em Boston e agora ele está em Singapura. Vai trabalhar em Singapura. Foi para bem longe, enfim, né? Então, eu espero poder... voando, né? O mais novo vai finalizar o ensino médio esse ano. Então, assim, eu desejo, né, tudo de mais maravilhoso para eles, que eles possam encontrar o caminho deles. Então, pai e mãe ficam na torcida, né? A gente fica naquela, né? Eu acho que a gente precisa... Tem uma frase que eu vi, que eu adorei, que é assim: temos que dar aos nossos filhos asas para voar e motivos para voltar. Muito bom. Então, acredito que a gente conseguiu dar asas, assim, e que, né, eu vou estar aí torcendo sempre para que eles façam um voo lindo. E meu marido, super parceiro, é o pai dos meus filhos. Ele foi uma pessoa, assim, que viabilizou muito a minha vida profissional. Que bom. Nossa, quando eu precisava viajar, ele cuidava dos meninos. A gente nunca teve babá para ficar à noite, sabe? Foi algo, assim, que a gente quis assumir. Se nós tivermos filhos, a gente vai cuidar dos filhos, né? Claro, durante o dia a gente precisava ter assistência, ter toda a rede de apoio. Sim. Mas foi algo, assim, que a gente, com muito orgulho, muito bom, exercemos o papel de pai e mãe. E hoje valeu muito a pena. A gente olha, assim, que a gente conseguiu aí deixar para o mundo 2 pessoas incríveis, assim, que a gente se orgulha demais. Acho que essa é a maior realização, né, de um pai e uma mãe. Ver aí que os filhos estão bem, estão voando, trilhando seus próprios caminhos também, com certeza. Né? Acho que a gente tem essa obrigação, né? Se a gente deixar pessoas boas, né, para esse planeta. Já é uma forma de melhorar o planeta com também, certeza, né? Com certeza. Ai, muito bom. Bom, e a minha última pergunta aqui, já chegando ao fim, tem mais, queria fazer muitas perguntas, mas a gente tem o tempo. O papo aqui. Fluiu, né? Fluiu. É sempre bom, né, Ana? Mas é uma pergunta, assim, de reflexão, né? Pensando você lá na frente já, né? Bem velhinha. Que você deixaria esse plano, né? A gente tem outros momentos aí no futuro, mas você deixaria esse plano aqui na Terra e levaria com você tudo que você construiu, né? Tudo que você deixou de informação, livros escritos, fosse junto. Mas você tem a chance de deixar 3 lições para a humanidade. Nossa, eu pensei tanto sobre essa pergunta. Eu até fiz uma colinha aqui. Pode compartilhar. Ela é tão importante, essa pergunta, assim, importante. Nossa. É aquele momento que você está ganhando do universo uma chance de compartilhar conhecimento aí. Bom, eu até anotei mais do que 3, né? Mas assim... Mas pode compartilhar. Compartilha, é pra gente aprender juntas. Primeira coisa que eu diria é...
ter humildade. Nós somos todos iguais, né? A gente às vezes, né, cai nas armadilhas do ego e da vaidade. E isso é uma coisa muito comum no ambiente corporativo. A gente vê muitos exemplos disso. E isso é uma coisa assim que eu diria para todo mundo, né? Cuidar, né, do ego e da vaidade, nunca deixar de ter humildade, porque o mundo dá muitas, muitas voltas, né? A segunda coisa, perdoar. Porque todo mundo tá aqui para evoluir. E a gente tem uma mania, às vezes, de julgar as pessoas. Eu vejo que esse é o grande problema da humanidade, é julgamento. Fulaninha, aconteceu isso, aconteceu aquilo. E quando a gente julga, a gente tá se achando mais, né? E quando a gente menos espera, aquele mesmo problema tá batendo na nossa porta. Eu vejo tanto isso acontecendo, são tantos exemplos. Então, eu digo, a vida é tão curta, né, pra gente guardar mágoa no coração, e daqui a pouco tá refletindo aí uma doença cardíaca. Isso aí. Né? Então, pra mim, a doença é um efeito psicossomático. Com então, certeza. não tenho dúvidas disso, né? A ciência já explica isso. Então, assim, perdoar, lembrar que todo mundo tá aqui para evoluir, para aprender, e que a gente nunca vai chegar na perfeição. Porque se a gente não viver os aprendizados que esse mundo proporciona, a gente vai ter que voltar e viver tudo de novo. Então, eu digo, poxa, então vamos evoluir aqui, para quando a gente voltar, a gente ter outra coisa para evoluir. Vai para o próximo nível, né? Se a gente não aprende, a gente volta e vive tudo de novo, né? Aquilo que não foi bom. E espiritualmente falando, né? Para se ter prosperidade na vida, é só através do perdão. Se você quer prosperar, seja qualquer área da vida, precisa perdoar. E tem que começar perdoando pai e mãe. Exato. Porque a gente carrega muitas coisas, né? Inclusive inconscientemente, como se fosse culpa de pai e de mãe. E, na verdade, eles fizeram o melhor que eles podiam por nós. Então, a gente tem que começar olhando um pouquinho internamente. Então, perdão, eu super concordo. E eu estou muito nesse processo também, assim, de olhar, né? O que não está acontecendo direito? Quem eu preciso ainda perdoar? E, às vezes, até perdoar nós mesmos, né? Exatamente. De algumas coisas, se cobrar menos. Assim. Isso que tu falou de perdoar pai e mãe, sabe? Eu fico tão triste quando eu escuto alguém fala que não se dá com o pai, não se dá com a mãe, porque... Nossa, eles fizeram o melhor que eles puderam, né? Talvez eles não receberam, então eles não aprenderam. Eles dão o que eles puderam, né? Fizeram exato, o máximo que puderam. Exato, então isso eu acho muito importante, né? E assim, outra coisa que eu diria, eu vejo assim que a nossa mente é que nem uma terra fértil. E a gente precisa monitorar os nossos pensamentos. Porque os pensamentos, eles geram sentimentos, e os sentimentos geram resultado da nossa vida. Então, a gente ter consciência do que a gente está plantando. Que pensamentos, que sementes são essas que eu estou plantando aqui dentro? Porque isso vai germinar. Então, quando a gente chega nesse estado de consciência, como mudam as coisas? Eu mesma me lembro no passado, quando eu olho para mim, eu reclamava, acontecia uma coisinha, eu só reclamava daquilo. Ai, que coisa ruim que aconteceu, olha isso que aconteceu, olha. Hoje eu já penso, nossa, que aprendizado. Nossa, que oportunidade, o que muda a lente, ou eu faço a minha oração, o que eu preciso entender com isso? Nossa, quando tu vira essa chave assim, meu Deus, a vida fica tão mais fácil, né? Então, para mim, é muito interessante. E daí tu começa a observar o comportamento das pessoas. Muito sim. Aí todo mundo conhece alguém que só reclama, que, né, negativo e tal. Aí tu olha a vida daquela pessoa. O resultado da vida dela tá totalmente alinhado com daquele pensamento, né? Então, assim, eu diria isso. Acho que de todos, assim, esse para mim, né? Se a gente pensar, resultado de vida, o que eu vou viver aqui, o que eu vou, né? Quais as experiências que eu vou viver aqui, acho que esse seria... Talvez o mais importante. Esse último, inclusive, eu trago um desafio nas mentorias, passar 7 dias sem reclamar. Toda vez que você pensar em reclamar de algo, né, faz o efeito reverso. Não, o que eu posso aprender com isso? Então, quanto mais a gente se policia do não reclamar, mais a gente começa a olhar para o copo cheio, né? Começa a agradecer pelas coisas. E a gente se dá conta quando faz esse exercício. Eu já fiz esse exercício também. Também foi numa imersão que eu fiz. Aí tu pensa, meu Deus, como eu reclamava. Então é aquilo, é a consciência. A gente tá aqui para evoluir, né? Uma coisinha de cada vez. Né?
Ai, maravilhosas respostas, Ana. Muito obrigada. Pensei com carinho nelas. Não, muito bom, muito bom. Quer compartilhar mais uma? Eu botei aqui aproveitar a vida. Eu acho que a gente tem que aproveitar a jornada. Eu acho que isso é muito importante. E eu sou assim sabe, as pequenas coisas da vida. Às vezes a gente acha que a felicidade tá nas coisas. Mas não, é nas pequenas coisas. Então a gente não perder isso, sabe? Contemplar a vida, né? E é isso, acho que não vou me alongar aqui, mas não se importar com a opinião dos outros. Ah, é boa também. Isso nos paralisa muitas vezes também. Isso pra mim foi uma viradinha nos 40, uma virada de chave. Eu não sei se pra você teve algum momento. Até esse podcast eu trago muitos insights para as pessoas que estão ali na virada dos 40, né? E aí, pra mim, foi uma virada grande, assim. O que pensam de mim é problema deles, Exato. né? Essa frase é maravilhosa. Eu sei o que eu penso, né? É isso aí. A gente só se importa com a opinião dos outros quando a gente não sabe. Ou quando tu não sabe quem tu é, né? Quando tu não tem certeza, né? Aí tu te incomoda. Mas quando tu tem clareza, então, aí o autoconhecimento é fundamental. É fundamental, isso. Que é a base para tudo isso. Não, eu não sou isso, né? Eu não sou isso. Então, aí tudo facilita, né? Mas é isso. Muito obrigada. Quer compartilhar com as pessoas aqui onde elas podem te encontrar? Se quiser. Claro, a minha rede social, assim, onde eu tô mais presente é no Instagram. Eu acabei escolhendo o Instagram. Eu realmente... Muito, né? Eu tenho o LinkedIn, mas eu acabo não acessando ele. O Face também não. Então, quem quiser continuar a conversa comigo, me encontra em @AnaCGrings, Ana C. Grings. Então, eu costumo sempre responder. Eu que cuido do meu Instagram. E vai ser um prazer, né, conversar. E quero deixar aqui também, eu iniciei início do ano passado, um projeto que tem muito a ver com constelação familiar, que é o Papo Show. Sim, compartilha. Onde eu acabei entrevistando toda a segunda geração da nossa empresa familiar. Graças a Deus estão todos saudáveis com a gente, nos apoiando, né? Eles acreditaram na terceira geração para dar sequência a esse negócio. E foi um exercício maravilhoso sentar e ter conversas de até 2h30 com cada um deles. Foi muito, muito poderoso. Então, quero convidar vocês para conhecerem o Papo Show. Também tá no Instagram. E eu acredito que a história... Eu já ouvi alguns episódios lá, muito bom. E a história é algo muito poderoso, assim. Às vezes a gente vai longe para se inspirar. E muitas vezes a inspiração tá dentro da nossa casa. E eu pensei, poxa, eu tô há 30 anos na Piccadilly. Eu nunca tinha sentado com o meu pai e os meus tios para bater um papo como eu bati com eles, assim. E foi incrível, a gente se emocionou, a gente chorou, a gente deu risada. Foi uma experiência maravilhosa. E eu gosto de falar para estimular as pessoas a fazerem a mesma coisa, sabe? Porque o propósito do Papo Show é deixar um legado para as próximas gerações, contando histórias que inspiram, encorajam e emocionam. Então fica o convite aqui. E eu quero aproveitar e te dar de presente um caderno do Papo Show para tu também escrever, já que tu gosta de escrever. Eu escrevo todo dia no meu caderno os meus insights, e aqui diz, registrar a sua vida à mão é um grande caminho para o autoconhecimento. Que lindo, obrigada. Poder olhar depois o que tu escreveu. E aqui ela começa, né, contando aqui, botando os nomes, né, dos teus pais e dos teus avós. Que legal, que lindo. Porque a gente não pode, né, esquecer, né, de onde a gente veio, né? Então, eu vou te dar essa lembrancinha do... Gratidão, obrigada, Ana. A minha família materna é daqui de Igrejinha, né? Tu comentou comigo. Então, eu tenho um pouquinho de origens aqui também. Que legal, na que legal. E um livro, eu vou deixar contigo. Obrigada. Que eu tive uma coparticipação, ele foi lançado ano passado, Liderança Destemida. Então, linda. tem um capítulo ali que compartilha um pouquinho da minha trajetória também. Muito obrigada, Ana. Obrigada. Foi convidada e ainda ganhei presentes. Imagina, aqui. Como Gratidão. não? Imagina. Obrigada. Mas então muito obrigada. Eu que te agradeço. Pelo seu tempo. Eu tenho certeza de que esse podcast vai inspirar muitas pessoas, né? Espero que muitas mulheres inspire também. E fica aí para uma próxima oportunidade, quem sabe a gente conversar mais um pouquinho. Com certeza, adorei. Obrigada mais uma vez pelo convite. Tenho certeza que a gente vai inspirar muitas pessoas aí. Obrigada. Obrigada.
Gente, então encerramos aqui, né, esse episódio super especial, onde a gente falou um pouquinho mais da liderança do futuro, que é uma liderança que vibra em outra frequência. Falamos de negócios sustentáveis, de mulheres no mundo corporativo, mulheres na liderança. E compartilha, então, esse episódio com mais pessoas. Segue aqui e até o próximo episódio. Um beijão. Tchau, tchau.